Oi, pessoas abençoadas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E como eu falei pra vocês, né, que eu ia gravar uma série de vídeos, né, sobre testemunhos. Nesse vídeo eu vou falar sobre a visão do arrebatamento que Deus me deu. Talvez fique um pouco longo, né, porque eu quero entrar em detalhes aqui com vocês, daquilo que vi, daquilo que Deus me mostrou. Estou aproveitando gravando aqui no meu salão, né, porque aqui tá mais silêncio para ninguém atrapalhar. Então vamos lá, gente. Lembrando que esse não foi a primeira vez, né, que Deus me deu uma visão sobre o fim dos tempos, sobre arrebatamento, sobre a vinda de Jesus. Teve outros sonhos, né, que depois eu vou relatar, teve outras situações. Só que esse último, né, do arrebatamento que eu vou relatar aqui para vocês, foi assim o que mais me marcou. E tem pouco tempo, tá? E foi o que me fez tomar uma posição diante de Deus, deixar de ser covarde, consertar alguns caminhos errados na minha vida, tomar posição para deixar Deus me usar da forma que Ele sempre quis e que na verdade eu não deixei, né? Porque como eu falei no vídeo anterior, eu sempre soube do propósito de Deus na minha vida, porém eu sempre corri. E vou dizer para vocês que quanto mais a gente corre do propósito de Deus, mais a gente sofre nessa vida. Então, quando você entende que Deus tem um chamado na sua vida, por mais que você pense que não é capaz, que é difícil, que não vai dar conta, a gente tem que tomar posição diante dele. Principalmente nesse tempo onde nós estamos vivendo. Nós estamos mais em tempo de brincar, nós não estamos mais em tempo de ficar em cima do muro. Por isso que eu friso muito falar sobre covardia. Eu falo isso como um testemunho, né? E também confessando, como eu já confessei a Deus e já pedi perdão, confessando que por muito tempo eu fui covarde, porque muitas coisas Deus me mostrou, me deu direção, muitas maravilhas Deus fez na minha vida e eu deveria ter aberto a boca para testemunhar, porque tudo é para honra e glória dele. Nada aqui é para mim. Quem me conhece sabe que para mim não é fácil, né, falar da minha vida, porque eu vou falar de testemunhos, então eu vou ter que falar da minha vida. Eu sou uma pessoa muito reservada, eu não gosto de expor minha vida, eu não gosto de expor minha intimidade. Eu até tenho dificuldade de falar sobre a minha intimidade, eu não gosto. Mas quando se trata de testemunho das maravilhas que Deus fez, a gente precisa falar, né? E só Deus sabe a opressão que eu sofri, que eu venho sofrendo, né? Uma batalha espiritual, só para mim começar a gravar esses vídeos, porque não é fácil. Toda vez que Deus te levanta em um propósito, vocês podem ter certeza que o mundo espiritual do maligno vai se levantar com toda força contra você. Mas tenha em mente que essa luta, essa batalha não é sua, é de Deus, é de Jesus. Ele que vai à nossa frente para batalhar. E o que a gente tem que fazer é a nossa parte, né? Aquilo que Deus encaminhar, aquilo que Deus direcionar. Porque o resto ele vai estar fazendo. Então, para a honra e glória do Senhor, eu tenho vencido nessas batalhas. Quanto mais opressão eu sinto para gravar esses vídeos, mais eu entendo que eu tô no caminho certo. Por quê? O diabo tá furioso, né? Da gente tá falando. Nesses últimos tempos, Deus tem procurado pessoas que adorem Ele em espírito e em verdade. Não importa se vai ser na sua simplicidade de falar, de viver, mas Deus quer que você abra a boca e conte os testemunhos, né? Porque tem muitas pessoas precisando ouvir. Então, Deus sabe, né, que não é fácil, eu sei que não é fácil estar aqui, mas a partir do primeiro vídeo que eu gravei, né, que eu postei, eu já me senti muito aliviada, né, de estar falando, de estar abrindo a minha boca, porque eu entendo que não é tarde. Se eu tô viva, Jesus Cristo ainda não voltou, então ainda há tempo de falar. Então eu digo que eu tô aliviada de ter começado a gravar esses vídeos, mas por trás disso existe uma batalha espiritual para que a gente não fale, porque o diabo ele quer que a gente fique no engano. A palavra de Deus diz que a verdade liberta, né? Quando a gente conhece, conhecereis a verdade vos libertará. Então o diabo ele quer que a gente fica no lugar de acomodação. Ele quer que a gente fica no tempo de ignorância. Ele quer que a gente fique desapercebido. O diabo quer que a nossa mente fique tão atrasado de uma forma que a gente não entenda o que está acontecendo ao nosso redor. Por quê? Quanto mais distraído nós estamos com as coisas do mundo, com as oferendas do que o diabo coloca no nosso caminho, mais distante nós estamos de Deus e da nossa salvação. Porque como nós sabemos, né, para quem crê, está perto o tempo de Jesus voltar, está perto, nós estamos já entrando em Apocalipse, né, para quem crê. Então o diabo ele quer o máximo de pessoas para levar junto com ele, porque ele já sabe que o fim dele é certo.
Ele já sabe que ele é derrotado, mas ele quer levar pessoas com ele. E ele tem usado distrações desse mundo de hoje, né, gente? A gente fica distraído, não tem tempo de orar, não tem tempo de se consagrar. Então é isso que o diabo tem feito. Então, resumindo, é uma luta, uma batalha estar aqui para falar sobre isso, mas eu tenho vencido com a graça de Deus, né? Com a direção dele. Então, vou começar a falar sobre a visão. Desde novinha, Deus sempre me mostrou muitas coisas em sonhos, né? Depois de um tempo eu fui perceber que é um dom que Deus me deu. Deus me alerta sobre muitas coisas através de sonhos. E esse do arrebatamento não foi bem um sonho, gente, foi mais uma visão. Porque eu já tinha acordado num certo dia, fui no banheiro, voltei pra cama, pra ficar um pouquinho na cama, né? E ali eu peguei no sono de novo, só que aquele sono é como se fosse um cochilo, é como se a gente tivesse sonolenta, sabe? Como se tivesse ali só fechado o olho e visto. Eu não sei se algum de vocês já passaram por isso, né? Isso já aconteceu comigo várias vezes, e toda vez que eu sinto assim, como se a minha alma estivesse flutuando, eu já sei que Deus está me levando para algum lugar, para me mostrar alguma coisa. Então, nesse dia não foi diferente, eu acordei, fui no banheiro, deitei de novo, peguei no sono, e ali eu já comecei como se estivesse sonhando, né? Eu estava um lugar, gente, um espaço muito grande, que eu não sei identificar onde era. Porém, ali naquele espaço tinha pessoas da igreja, pessoas que serviam a Deus, e tinha pessoas do mundo, né? Tanto que as pessoas do mundo estavam ali, estavam fumando seu cigarro, estavam bebendo a sua cerveja, estavam na festa, curtindo, e tinha pessoas ali do outro lado, pessoas que eram servos do Senhor. Então dava para ver nitidamente a diferença daquelas pessoas, né? De quem servia a Deus, de quem não servia. Porém, estávamos todos juntos em um ambiente só. E ali o dia passou, as pessoas estavam em festa, né? E eu, mais algumas pessoas que eu vi que eram irmãs da igreja, nesse sonho eu não conhecia ninguém, né? São duas pessoas que eu consegui identificar nesse sonho, que eu conheço, que uma delas é uma irmã minha, e a outra pessoa é um rapaz que foi colega meu de infância desde de criança, né? Então são as duas pessoas que eu consegui identificar nesse ambiente que eu conhecia, o restante eu não conhecia. Então, quando as pessoas estavam ali curtindo, fazendo seu churrasco, bebendo, eu estava no mesmo ambiente, né? Porém, fazendo coisas ali de casa, lavando umas vasilhas, e eu lembro que as irmãs da igreja estavam perto de mim, eu sabia que eram irmãs da igreja, mas são pessoas que eu não conheço, né? E eu lavando, limpando, é o tipo no meu dia de rotina ali, de limpar a casa, de varrer. A gente estava no mesmo ambiente, mas a gente não estava participando daquela festa, daquelas bebedeiras. E de repente a minha irmã chegou perto de mim e falou comigo assim: Oninha, onde que a gente vai passar o Natal? Aí eu virei pra ela e falei assim: olha, Dani, eu não vou passar em lugar nenhum, eu vou ficar em casa, vou ficar adorando a Deus, porque até porque a gente sabe que comemorar Natal não é certo, né? Não é de acordo com a vontade de Deus. E no sonho, pelo que eu entendi, é como se minha irmã também tivesse convertida, como se ela estivesse ali comigo, com as irmãs da igreja. Aí ela virou pra mim: é mesmo, tá certo. Nesse ano nós não vamos pra lugar nenhum. Nós vamos ficar então em casa. Porque também comemorar, a gente sabe que comemorar Natal não é de Deus. Então a gente vai fazer conforme a vontade de Deus. E essa minha irmã falou assim comigo. Aí nessas irmãzinhas que era da igreja, que tinha muitas mulheres ali da igreja, que eu entendia que era convertida, que era da igreja, concordaram, né? Falaram: não, vamos ficar aqui mesmo, vamos só adorar a Deus hoje. E do outro lado estavam as pessoas no meio da bagunça, só que é tipo como se fosse um terreno muito grande e tivesse misturado pessoas de Deus e pessoas do mundo. Aí a gente continuou fazendo as coisas, que era lavando, fazendo comida, lavando, e com a intenção de adorar a Deus naquele dia ali, que era um dia de Natal. Eu entendi que a gente estava nesse tempo, né, de comemoração de Natal. E nós decidimos ficar em casa somente louvando a Deus, porque a gente sabe que não é correto comemorar o Natal, né? A gente comemora Natal de forma errada, se a gente for pensar assim. Aí a gente já tinha tomado essa decisão de ficar ali. Aí uma irmã virou e falou assim: vamos ver só um filme. Vamos lavar, fazer as coisas que tem que ser feito, vamos fazer alguma coisa pra gente comer, adorar a Deus e vamos ver um filme. Aí eu falei: tudo bem, vamos terminar aqui, vamos fazer isso. Aí de repente, na hora que eu olho pro lado, eu olhei pro céu, eu vi o céu se abrindo, e lá no fundo tava tipo como se fosse uma arca. Eu lembrei direitinho, como se fosse aquela arca do tempo de Noé, né? Aquela arca que Noé criou de acordo com a direção de Deus.
Era uma arca, gente, muito grande. Foi o que veio na minha mente na hora, a arca de Noé. Aquela arca que ele fez de acordo com a direção de Deus, quando Deus queria salvar ele e a família dele, quando Deus ficou falando com ele o tempo todo, que era para ele fazer aquela arca, e as pessoas zombavam, né? Pensavam que aquele dilúvio nunca ia acontecer. Então foi o que veio na minha mente. E depois eu vi um globo, como se fosse o globo do nosso mundo, enorme, gigante também, do lado dessa arca. Não entendi ainda o que quis dizer o globo, né? Mas na hora que eu vi aquela coisa, eu lembrei da parte da Bíblia que fala, né, que haverá no fim dos tempos sinais nos céus. E na hora eu vi e a irmãzinha que estava do meu lado também viu. As irmãs todas viram, na verdade, né? Quem estava ali buscando a Deus viu. E o pessoal que estava do outro lado, no mundo, né, curtindo as coisas do mundo, eles nem perceberam. Eles continuaram bebendo, curtindo, cantando música do mundo do mesmo jeito. E nós, irmãzinhas, né, eu, as irmãs da igreja, olhava, a gente entendeu o que estava acontecendo, a gente entendeu que Jesus estava voltando, que já estava próximo. Então a gente começou a glorificar. E a gente entrou em espírito ali, glorificando, glorificando o nome de Deus, foi tomado em espírito, a gente chorava, 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 glorificava, e as pessoas do mundo do lado desapercebida. E a gente chorava, chorava, e eu vou falar com vocês que aquela sensação que eu tive, eu queria ter ficado ali. Eu não queria ter voltado do sonho, daquela visão. É uma sensação tão boa, a presença tão forte de Deus, que eu queria ter ficado ali. Eu acordei falando, gente, eu queria ter ficado, porque eu senti tanta presença de Deus. E a gente glorificava, falava em línguas, Deus tomava a gente em espírito, a gente entendeu que estava perto ali. Aí depois, por fim, né, a gente se recompôs, a gente entendeu que já estava perto, que Deus já estava dando sinais no céu. E a gente entrou para dentro da casa, para que eu não lembro que lugar que era, não lembro qual casa, não conheço, para ver o filme que a gente já tinha combinado de ver. E o pessoal lá fora curtindo a vida no mundo. Todo mundo desapercebido, ninguém nem percebeu o que tinha acontecido no céu, somente nós. Aí a gente entrou para dentro dessa casa, é como se fosse a casa, é como se tivesse vários lugares para sentar, como se fosse aquelas cadeirinhas de cinema ali, que já estava tudo ali pra gente começar a ver um filme. E eu tive a sensação que a gente ia começar a ver um filme bíblico. Não começou, a gente não começou a ver, mas eu tive aquela sensação. Porque o nosso objetivo naquele dia, que era dia de Natal, era guardar o nosso dia somente para louvar a Deus. E não para sair, não para curtir, não para curtir o mundo. Então, depois daquela visão, a gente inspira com aquela vontade de chorar, a gente se recompôs, a gente entendeu o que estava acontecendo. Então, nós entramos para ver o tal filme. Nós sentamos, eu lembro das cadeirinhas bonitinhas numa sala, uma televisão na frente, onde o filme já ia começar. Eu, as irmãs, um tanto de gente que eu não conheço, sentamos ali para começar a ver o filme. A gente começou a ver o filme e de repente as irmãs que estavam do meu lado falaram assim, nossa, tá me dando tanto sono. Aí eu falei também, eu também tô com sono. Aí elas falaram assim, que estranho, a gente vai começar a ver o filme e eu já tô com sono. E nisso, as irmãs começaram, eu comecei a ver, é como se nesse momento eu tivesse saído fora, a minha alma tivesse saído fora do corpo e eu estivesse vendo tudo do lado de fora. Eu estava ali sentada nas cadeiras, porém eu estava vendo tudo do lado de fora. Aí teve umas irmãs que encostou em mim e elas começaram a pegar no sono. Elas dormiram. Quando eu olhei para trás, estava todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo. Aí eu falei, gente, tá todo mundo pegando no sono. Aí comecei a ficar sonolenta também. Também encostei e fiquei sonolenta. E isso como se meu espírito estivesse do lado de fora e eu vendo tudo. Gente, de repente, todo mundo começou a sumir. Um sumia, o outro ficava. Um sumia e o outro ficava. Eu lembro que tinha uma irmãzinha do meu lado que encostou em mim. Ela estava até usando um óculos. E só ficava ali as roupas e os acessórios que as pessoas estavam usando. O óculos dela ficou ali. O óculos dela ficou em cima da cadeira, a roupa dela ficou ali. Então, aí as pessoas foram... Aí eu entendi que nós estávamos sendo arrebatados. E eu do lado de fora vendo tudo. Eu me vi sentada na cadeira pegando no sono. Eu vi o meu corpo saindo dali. E eu vi também cada irmãzinha ali sendo arrebatada. E os acessórios delas ficando ali. A irmã deixou um óculos, as roupas. Como a gente vê mesmo naqueles filmes de arrebatamento, que os corpos somem, só fica as vestes, né? Então, gente, aí tinha umas pessoas que estavam na cadeira, uma outra que não foi, que ficou ali sentada ainda sem entender o que estava acontecendo. E a maioria das irmãzinhas e eu, a gente tinha ido. Porém, eu estava de fora vendo. Aí eu entendi tudo que estava acontecendo, gente. E foi assim, tão na hora que eu entendi, que eu vi que o corpo das pessoas já não estava ali mais, eu falei, é o arrebatamento. A gente teve a visão no céu e logo após Deus arrebatou.
Aí eu vou ler que teve algumas pessoas que ficaram, e nisso Deus me levou em espírito. Eu senti Deus me levando, como se eu estivesse voando, flutuando em alguns lugares. Em todos os lugares que Deus me levava, Deus mostrava uma pessoa que tinha ficado e mostrava as vestes da outra que tinha sido arrebatada. Em cada lugarzinho, Deus foi me levando em cada lugar. Em cada lugar, Deus foi me levando em espírito. É como se Deus estivesse me mostrando que um foi, o outro ficou. Os que estavam desapercebidos ficaram. Os que estavam buscando a Deus foram. E muitas pessoas também que estavam ali achando que estavam, né, salvo, muitas pessoas também ficaram. E sem entender nada. E nessa hora eu lembrei de um vizinho meu, que foi as únicas duas pessoas que eu conhecia. Nessa visão era minha irmã e um vizinho meu. Eu lembro que eu passei por ele assim em espírito, né? Ele não me viu. Eu sabia que Deus estava me levando nos lugares. Ele estava ali, desapercebido, tomando a cerveja dele, fumando cigarro e curtindo a vida, curtindo as músicas do mundo ali do mesmo jeito. Todas aquelas pessoas que estavam ali naquele mesmo ambiente que nós, né, que eu e as irmãs, nem tinha percebido o que tinha acontecido. Eles estavam ali do mesmo jeito que estava no início, desapercebido. Ninguém percebeu o que aconteceu. Então Deus me levou em cada lugar. Em cada lugar eu vi pessoas que foram arrebatadas e ficaram ali só as vestes, e outras pessoas que ficaram. E as que ficaram, gente, sinceramente, elas nem entraram em desespero, porque elas nem entenderam o que aconteceu. Elas nem estavam ligadas, né? Então, o que eu entendi? E falando assim já é muito claro, né, gente? Até uma pessoa que não tem muita visão espiritual já entende o significado desse sonho, que foi muito claro. Não tem nem o que explicar muito. Eu já acordei entendendo tudo, né? Entendendo tudo que estava acontecendo. E o que eu pude perceber, Deus me fez ver ali a diferença das pessoas que estão distraídas e das pessoas que estão buscando a Deus. Mesmo que seja difícil estar nesse caminho, a gente luta todos os dias contra a nossa carne, contra a nossa vontade. Deus está vendo tudo isso. Agora tem pessoas que estão totalmente desapercebidas e são essas pessoas que irão ficar. E ainda tem aquelas que estão na igreja também, estão buscando a Deus, estão pensando que estão salvas, mas não estão. Então eu entendi que Deus me mostrou isso fortemente para que eu repare também na minha vida o que está errado, né, o que eu preciso consertar. Porque desde esse dia, gente, eu acordei com uma sensação tão profunda, não aquela sensação gostosa de ter sentido o Espírito Santo ali, eu queria ter ficado ali, que eu disse, mas ao mesmo tempo examinando a minha vida, vendo o que tem de errado na minha vida. Apesar de eu ter me visto indo, porque Deus tirou o meu espírito, eu estava do lado de fora vendo, Deus estava mostrando tudo o que estava acontecendo. A gente nunca pode achar que a gente está bem totalmente, que a gente está salva totalmente. A gente todos os dias tem que examinar a nossa vida, pedir perdão, se arrepender, olhar naquilo que a gente tem pecado, naquilo que a gente tem caído, pedir direção a Deus para nos mostrar os nossos pecados ocultos, que são pecados que às vezes a gente nem percebe que tem. Então tem pessoas dentro da igreja pensando que está salva e não está, porque tem pecados ocultos. A gente erra e peca até em pensamento, né? Então o que eu aprendi com isso? Foi o dia que me fez tomar posição, né? Eu conheço a palavra de Deus tem muito tempo, desde criança eu tenho uma vida com Deus, porém andando muitas das vezes em caminho errado, desviando do caminho de Deus, correndo dos propósitos de Deus, né? Então, depois desse sonho do arrebatamento, conforme todos os outros que eu já tive, né? Que esse não foi o primeiro, e com tudo que está acontecendo no mundo, com tantas pessoas tendo visões, Deus usando tantas pessoas, Deus falou na palavra dele que ia usar até crianças, né? Para falar sobre a palavra dele. Até crianças, e a gente está vendo até crianças tendo sonhos parecidos, né? Com o arrebatamento, com a volta de Jesus. Então, gente, isso está muito nítido, né? Só não enxerga quem não quer e quem o diabo tem cegado. Então, a gente não pode deixar o diabo nos cegar. Como eu vi claramente nesse sonho, nessa visão, as pessoas desapercebidas curtindo a vida como se nada tivesse acontecido. Nós fomos arrebatados e as pessoas nem perceberam o que aconteceu, nem deram falta das pessoas que estavam ao redor. Então é isso que o mundo tá vivendo hoje, né? As pessoas estão desapercebidas, correndo atrás de bens materiais, preocupadas com a própria vida, preocupadas com o amanhã, e não estão percebendo o que está acontecendo ao nosso redor. Não estão percebendo o tanto que Deus tem alertado, Deus tem usado de todas as formas para alertar. Eu nunca vi um tempo tão profundo e tão assim claro de alertas de Deus, de visões, de pessoas sendo usadas, de idosos, de crianças, de jovens sendo usados para falar sobre esse tempo que nós estamos vivendo, né? Esse tempo que já é o início, gente, de Apocalipse. Quem conhece a palavra de Deus sabe que é isso que está acontecendo.
Então, esse não foi a primeira visão, o primeiro sonho que eu tive, né? Na verdade, foi uma visão porque ali eu tava sonolenta e Deus me levou em espírito para me mostrar. E foram vários outros que eu tive, né? Mas esse foi profundo porque eu vi claramente o arrebatamento. Eu vi claramente o que aconteceu. Tanto que eu acordei já entendendo tudo. Eu não precisei pedir Deus direção, de discernimento para entender o que ele estava me mostrando. Ele já me mostrou muito claro a diferença entre os que estão desapercebidos e os que estão buscando a Deus. Isso me fez refletir, me fez tomar uma posição, sair de cima do muro. Isso me fez largar de ser covarde e começar a falar tudo aquilo que Deus tem me usado, tudo aquilo que Deus tem direcionado há muito tempo e que eu comecei a empurrar com a barriga, deixei pra lá, mas que agora é tempo de se posicionar, porque não existe mais tempo de brincar, de ficar em cima do muro, de ficar no talvez, quem sabe, eu volto amanhã, amanhã eu reconcilio com Deus. Gente, sinceramente, amanhã talvez nem dê mais tempo. Então, depois dessa visão, desse arrebatamento, o meu objetivo tem sido consertar os meus caminhos com Deus, né? Porque a gente nunca pode pensar que já está com a salvação ganha. A gente luta por ela e busca todos os dias. Então, gente, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu quis relatar detalhes, né? E eu tive que falar. E Deus sabe a luta e a batalha que foi. Já tem muitos dias, se eu não me engano, já tem mais de um mês que Deus me deu essa última visão agora do arrebatamento. E eu tô lutando contra isso há muito tempo para falar. Mas só de estar falando aqui eu já me sinto aliviada. Então, gente, vamos nos posicionar. Deus tem falado, Deus tem alertado, Deus tem usado de todas as formas, sabe? Tudo que tem acontecido é fome, é guerra. A gente tá vendo como que a guerra tá avançando. É pestes, é pai matando filho, filho matando pai. É o amor das pessoas se esfriando. Veja na palavra de Deus que está se cumprindo tudo que está escrito. Então não existe para onde correr, a não ser para os braços de Deus, né? A não ser para buscar o arrebatamento e a mudança da nossa vida. Então, gente, muito obrigada por ter ficado até aqui nesse vídeo, ficou um pouco longo. Se você tiver algum testemunho, alguma experiência para compartilhar, pode colocar aqui nos comentários, tá? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode colocar. Se esse vídeo foi útil para você, também compartilha, né, com outras pessoas que precisam ouvir. E não esqueça de curtir o vídeo, né? Para que a gente entenda que o vídeo foi útil para você. E até o próximo vídeo.